A Culpa é das Estrelas, John Green, capítulo 4. Deitei cedo aquela noite, depois de trocar de roupa, colocar um short, uma camiseta e me enfiar debaixo das cobertas da minha cama de casal enorme, cheia de travesseiros, de todos os lugares no mundo, o meu preferido. Então comecei a ler Uma Aflição Imperial pela milionésima vez. Uai, é sobre uma menina chamada Ana e sua mãe de um olho só, uma paisagista obcecada por tulipas. As duas levam uma vida típica de classe média baixa numa cidadezinha da Califórnia. Até que um dia a Ana é diagnosticada com um tipo raro de leucemia. Mas essa não é uma história de câncer, porque livros assim são um horror. Tipo, em livros com histórias de câncer, a pessoa que tem um câncer abre uma instituição de caridade para arrecadar dinheiro e ajudar na pesquisa da cura da doença, certo? É o comprometimento com a caridade. Faz com que essa pessoa seja relembrada da bondade inerente ao ser humano e sinta amada e encorajada, porque deixará um legado para a erradicação do câncer. Mas no Why, a Ana resolve ser uma pessoa com câncer que abre uma instituição de caridade para ajudar nas pesquisas da própria doença. É um tanto narcisista. Então monta uma instituição chamada Fundação Ana para pessoas com câncer que querem curar o cólera. Além disso, a Ana é honesta em todos os aspectos, de um jeito que ninguém mais é de verdade. Durante todo o livro, ela se refere a si mesma como um efeito colateral, o que está absolutamente certo. Crianças com câncer são, no fundo, efeitos colaterais da mutação incessante que tornou a diversidade da vida na face da Terra possível. Aí, no decorrer da história, ela adoece ainda mais. A doença e os tratamentos competindo para ver quem mata primeiro. E a mãe se apaixona por um vendedor de tulipas holandês, que a Ana chama de o Homem das Tulipas holandês. O Homem das Tulipas holandês tem muito dinheiro e ideias bastante excêntricas a respeito de como tratar o câncer. Mas a Ana acha que esse cara pode ser um vigarista, e que talvez não seja nem mesmo holandês. E aí, no momento em que o provável holandês e a mãe dela estão prestes a se casar, a Ana está à beira de reiniciar um novo tratamento doído envolvendo grama de trigo e pequenas doses de arsênico. O livro termina bem no meio de uma. Sei que essa é uma decisão bastante literária e tal, e muito provavelmente parte do motivo pelo qual eu amo tanto esse livro, mas há um certo atrativo nas histórias que terminam. E se não dá para terem um fim, então pelo menos deveriam continuar indefinidamente, como as aventuras do pelotão do sargento Max Mayben. Entendi que a história acabou porque Ana morreu, ou ficou tão mal que não conseguiu mais escrever, e que essa coisa de interromper a frase no meio pretendia refletir o modo como a vida acaba de verdade, e sei lá o que. Mas havia outros personagens além da Ana, e parecia injusto ou não poder saber o que aconteceu com eles. Escrevi por intermédio do editor dele várias cartas para o Peter Van Houten, cada uma pedindo respostas para perguntas relativas ao que acontece após o término do livro. Se chama Se o Homem das Tulipas holandês é um vigarista, se a mãe da Ana acaba se casando com ele, o que acontece com o hamster da Ana, que a mãe odeia, se os amigos da Ana concluem no ensino médio, essas coisas, mas ele nunca respondeu a nenhuma das minhas cartas. Why foi o único livro escrito por Peter Van Houten, e tudo que as pessoas pareciam saber a respeito do autor era que depois do lançamento do livro, ele se mudou dos Estados Unidos para a Holanda e passou a viver recluso. Imaginei que ele estaria trabalhando numa continuação da história, ambientada na Holanda. Também a mãe da Ana e o Homem das Tulipas holandês tivessem se mudado para lá e estivessem tentando começar uma vida nova. Mas já fazia 10 anos que Uma Aflição Imperial tinha sido lançado, e depois disso o Van Houten não publicou nenhum post num blog sequer. Eu não poderia esperar para sempre. Enquanto li o livro aquela noite, de vez em quando me distraía ao imaginar o Augustus Walter lendo as mesmas palavras que eu. Será que estava gostando ou tinha parado no meio por achar o livro pretensioso? Aí me lembrei da promessa que fiz de ligar para ele assim que terminasse O Preço do Alvorecer. Então peguei o número do telefone na primeira página do livro e mandei um torpedo para ele. Opinião sobre O Preço do Alvorecer. Muitos corpos. Quantidade insuficiente de adjetivos. Como vai o Uai? E ele respondeu 1 minuto depois. Se lembro bem, você prometeu me ligar quando terminasse de ler o livro e não me mandaram um SMS. Ah, eu liguei. As Grace, ele disse ao atender. Você leu tudo?
Não acabei ainda. O livro tem 651 páginas e eu só tive 24 horas. Até onde chegou? Página 453. E? Nada de opiniões antes do fim. Mas tenho de admitir que estou meio envergonhado de ter dado o preço do alvorecer para você ler. Não fique, já estou no ranking para Mayhem. Um acréscimo brilhante a série. Então tá, me diga o cara das tulipas, é um vigarista ou não é? Estou tendo um mau pressentimento com relação a ele. Nada de estragar o suspense, eu disse. Se ele for qualquer coisa diferente de um completo cavalheiro, vou arrancar os olhos dele fora. Então você está gostando do livro? Nada de opiniões antes do fim. Quando posso ver você? Com certeza, não até terminar uma aflição imperial. Eu adorava fazer jogo duro. Então é melhor eu desligar e começar a ler. Melhor mesmo, falei, e o telefonema acabou ali. Paquerar era uma coisa nova para mim, mas eu estava gostando. Na manhã seguinte, eu tinha aula de poesia norte-americana do século XX no MCC. Uma professora bem mais velha conseguiu falar 90 minutos da Sylvia Plath sem citar uma palavra da Sylvia Plath. Quando saí da aula, a mamãe estava parada no meio-fio, à frente do prédio. Você ficou esperando aqui o tempo todo? Perguntei quando ela se apressou em me ajudar a puxar o carrinho e o cilindro para dentro do carro. Não, peguei algumas roupas na lavanderia e fui à agência dos Correios. E depois? Trouxe um livro para ler, ela disse. E sou eu quem precisa viver a minha vida. Sorri, e ela tentou sorrir também. Mas havia algo estranho em seu sorriso. Depois de alguns segundos, falei, que tal um cineminha? Boa ideia. Tem alguma coisa que você queira ver? Vamos fazer o de sim. Ir até lá e assistir ao filme que estiver para começar. Ela fechou a porta do carro para mim e andou até o lado do motorista. Fomos ao cinema Castleton e assistimos a um filme 3D sobre roedores falantes. No fim das contas, o filme até que era engraçado. Quando saímos do cinema, vi que tinha recebido 4 torpedos do Augusto. Diga que meu exemplar veio com as últimas 20 páginas faltando ou algo assim. Hazel Grace, diga que eu não cheguei ao fim deste livro. Ai meu Deus, eles se casam ou não? Ai meu Deus, o que é isso? A Ana morreu e a história acabou? É isso? Cruel. Ligue para mim quando puder. Espero que esteja tudo bem. Então, quando cheguei à minha casa, fui direto para o quintal. Me sentei numa cadeira de vime trançado, meio velhinha que havia na varanda, e liguei para ele. O dia estava nublado, como sempre está em Indiana. O tipo de clima que deixa qualquer um deprimido. Ocupando quase toda a área do quintal, ficava o balanço que eu usava na infância, o que agora tinha uma aparência toda alagada e patética. O Augustus atendeu no terceiro toque. Hazel Grace falou. Seja bem-vindo à doce tortura que ela era uma aflição. Parei ao ouvir um choro convulsivo do outro lado da linha. Você está bem? Perguntei. Ah, maravilha. O Augustus respondeu. Mas estou aqui com o Isaac, que está meio descompensado, mas choro. Como o grito de morte de algum animal ferido. O Gus deu atenção para o Isaac. Cara, a asa do grupo de apoio ajuda ou atrapalha? Isaac, preste atenção em mim. 1 minuto depois, o Gus me perguntou. Você pode vir até a minha casa em mais ou menos 20 minutos? Claro, respondi e desliguei. Se desse para em linha reta, eu levaria só uns 5 minutos da minha casa até a do Augusto de carro. Mas não dá porque o Holiday Park está entre nós. Mesmo sendo uma inconveniência geográfica, eu gostava muito do Holiday Park. Quando era pequena, costumava brincar no Rio White com o papai, e sempre havia um momento fantástico em que ele me lançava no alto, me jogando para longe. Eu esticava os braços durante o voo. O papai, os dele, e antes ambos vimos que nos braços não iriam se tocar e que ninguém iria me pegar. E o que nos assustava da melhor maneira possível, e aí eu, as pernas agitadas no ar, mergulhava na água e depois subia para respirar. Ilesa, a corrente me levando de volta para ele, enquanto eu dizia, de novo, papai, de novo. Estacionei na entrada de carros ao lado de um Toyota preto, meio antigo, modelo sedã. Imaginei que fosse o carro do Isaac. Levando o cilindro no carrinho atrás de mim, andei até a porta da entrada. Bati. O pai do Gus atendeu. Só Hazel, exclamou. Que bom ver você. O Augusto disse que eu poderia vir aqui. Ele e o Isaac estão no porão. Naquele momento, ouvi um choro vindo lá de baixo. E esse é o Isaac, disse o pai do Gus, balançando a cabeça devagar. Cindy precisou sair para dar uma volta de carro. O barulho, ele falou, divagando. Bem, de qualquer maneira, acho que você está sendo requisitada lá embaixo. Posso carregar seu cilindro? Ele perguntou. Não precisa, estou bem. Obrigado mesmo assim, Sr. Walters. Mark, ele disse. Eu estava meio com medo de descer.
Ouvir gente chorando convulsivamente não é dos meus passatempos favoritos, mas fui mesmo assim. Hazel Grace, disse o Augustus, ao ouvir o ruído dos meus passos. Isaac, a asa do grupo de apoio está descendo. Hazel, só para lembrar, o Isaac está no meio de um surto psicótico. O Augustus e o Isaac estavam sentados em poltronas em formato de L, daquelas próprias para jogar videogame, olhando para cima, para uma televisão gigantesca. A tela estava dividida entre o ponto de vista do Isaac, à esquerda, e o do Augustus, à direita. Eles eram soldados em guerra, numa cidade contemporânea toda bombardeada. Reconheci o cenário como sendo o preço do alvorecer. Ao me aproximar, o que não vi não tinha nada de anormal. Só dois caras sentados, banhados pela luz de uma televisão enorme, fingindo matar pessoas. Só quando fiquei bem ao lado deles, pude ver o rosto de Isaac. Lágrimas corriam no fluxo contínuo por suas bochechas vermelhas. A cara dele, uma máscara de dor. Ele olhava vidrado para a tela, sem pirar nem um instantinho na minha direção. Aos prantos, o tempo todo apertando os botões do controle. Está tudo bem, Hazel? Perguntou Augustus. Estou bem, respondi. Isaac? Nenhuma resposta, nem mesmo uma pista que determinasse se ele estava ou não consciente da minha presença ali. Só lágrimas descendo pelo rosto e encharcando a camiseta preta. O Augusto tirou os olhos da tela só por um instante. Você está bonita, ele disse. Eu usava um vestido que ia até um pouquinho abaixo dos joelhos, e que eu tinha havia séculos. As garotas pensam que só podem usar vestido em ocasiões formais. Mas eu gosto da mulher que diz tipo, estou indo ver um cara, em meio a um colapso nervoso. Um cara cuja ligação com o sentido da visão é tênue, e que se dane, vou usar esse vestido para ele. E mesmo assim, falei, o Isaac não é nem capaz de dar uma olhada rápida em mim? Apaixonada demais pela Mônica, só pode ser. Comentário esse que resultou num choro catastrófico. Ele está em um assunto delicado, Augustus explicou. Isaac, não sei por você, mas tenho uma vaga impressão de que estamos sendo flanqueados, e voltou a falar comigo. O Isaac e a Mônica não são mais um casal, mas ele não quer falar sobre isso, só quer chorar e jogar Contra Insurgentes 2, O Preço do Alvorecer. É justo, falei. Isaac, estou começando a ficar preocupada com a nossa localização. Caso concorde com isso, vá até aquela usina termoelétrica e eu cubro você. O Isaac correu para uma construção indistinta, enquanto Augustus atirava enlouquecidamente com uma metralhadora, numa série de rajadas rápidas, e corria atrás dele. De qualquer forma, o Augusto se dirigiu a mim. Não vai fazer nenhum mal falar com ele. Se tiver alguma palavra sábia, algum conselho feminino... Para falar a verdade, acho que a reação dele é provavelmente a mais apropriada, comentei, enquanto uma rajada da metralhadora do Isaac matou um inimigo que havia colocado a cabeça para fora da carcaça incendida de um caminhão. O Augustus fez que sim com a cabeça, ainda olhando para a tela. A dor precisa ser sentida, ele disse. E esta era uma fase de uma aflição imperial. Você tem certeza de que não há ninguém atrás de nós? Ele perguntou ao Isaac. Momentos depois, balas trançantes começaram a zumbir acima da cabeça deles. Ai, que droga, Isaac! O Augustus disse. Não quero criticar você num momento tão sensível como esse, mas deixou que fôssemos flanqueados, e agora não há nada entre os terroristas e a escola. O personagem do Isaac partiu correndo na direção do fogo cruzado, zigue-zagueando por uma passagem estreita. Vocês poderiam atravessar a ponte e dar a volta por trás, palpitei. Uma tática que conhecia graças à minha leitura de O Preço do Alvorecer. O Augusto suspirou. Infelizmente, a ponte já está sob o controle dos rebeldes, devido à estratégia questionável do meu parceiro desconsolado aqui. Eu? O Isaac disse, ofegante. Eu? Foi você que sugeriu que nós metêssemos no raio da usina termoelétrica. Gus desviou o olhar da tela por um segundo e deu um sorriso torto para o Isaac. Eu sabia que você conseguia falar, meu chapa, ele disse. Agora vamos salvar alguns estudantes mirins ficcionais. Junto, eles correram pela passagem estreita, atirando e se escondendo nos momentos certos, até chegarem a uma escola de um andar só, e com apenas uma sala, eles se agacharam atrás de uma parede do outro lado da rua e acertaram os inimigos um a um. Por que eles querem entrar na escola? Perguntei. Pretendem fazer as crianças de refém, o Augusto respondeu. Os ombros dele estavam curvados, e ele apertava os botões do controle, os antebraços rígidos, as veias visíveis. O Isaac se inclinou para a frente, para a tela, o controle dançando na mão fina de dedos finos. Vai, vai, vai! O Augustus disse. Ondas de terroristas continuaram a surgir, e eles dizimaram todos os tiros surpreendentemente precisos, como tinham de ser, para que não acabassem atirando na escola. Granada, granada! O Augustus gritou, quando alguma coisa passou desenhando um arco pela tela. Quicou no caminho que levava à entrada da escola, e então rolou.
parando encostada na porta. O Isaac largou o controle de tão frustrado. Se esses desgraçados não conseguirem fazer reféns, vão matar todos eles e colocar a culpa em nós. Isaac, me cubra, o Augusto falou ao pular de trás da parede e correr na direção da escola. O Isaac pegou de volta o controle sem jeito e começou a atirar enquanto choviam balas em cima do Augustus, que foi atingido uma vez e depois duas, mas continuou a correr, gritando: Vocês não podem matar Max Heine! E com uma combinação final e afobada de apertos nos botões, ele mergulhou em cima da granada, que detonou. Seu corpo desmembrado explodiu como um geyser e a tela ficou toda vermelha. Uma voz gutural disse: Missão fracassada. Mas o Augustus não parecia concordar com isso, enquanto sorria, vendo seus restos mortais na tela. Ele enfiou a mão no bolso, pegou um cigarro e colocou entre os dentes. Salvamos as crianças, ele disse. Por enquanto, observei. Todo salvamento é temporário, o Augustus retrucou. Eu proporcionei a eles mais 1 minuto. Talvez esse seja 1 minuto que vai proporcionar a eles mais 1 hora, que é a hora que vai proporcionar a eles mais 1 ano. Ninguém vai dar a elas uma quantidade infinita de tempo, Asa Grace, mas a minha vida deu a eles mais 1 minuto. E isso não é pouco. Opa, peraí, eu disse. Estamos falando de pixels aqui. Ele deu de ombros como se acreditasse que o jogo pudesse ser realmente de verdade. O Isaac estava chorando de novo. O Augusto se virou para ele. Vamos tentar completar a missão mais uma vez, Cabo? O Isaac fez que não. Ele se inclinou para a frente do Augustus para olhar para mim e disse, as cordas vocais exigidas ao extremo. Ela não quis deixar para depois. Ela não quis terminar o namoro com um cara cego, falei. Ele concordou, as lágrimas caindo na cadência de um metrônomo silencioso, constante, interminável. Ela disse que não conseguiria lidar com isso, o Isaac falou. Estou prestes a perder a visão e ela não consegue lidar com isso. Eu fiquei pensando no verbo lidar, e em todas as coisas não lidáveis com quem tem que se lidar. Sinto muito, falei. Ele enxugou o rosto todo molhado na manga da camisa. Por trás dos óculos, os olhos de Isaac pareciam tão grandes que tudo mais no rosto dele meio que desaparecia, e ficavam só aqueles 2 olhos flutuantes e incorpóreos, olhando para mim, um de verdade